Você já parou para pensar por que o preparo de amostras é uma etapa fundamental para garantir resultados confiáveis nas análises por ICP? Nesse vídeo, vamos explicar exatamente a importância dessa etapa e apresentar os principais métodos de digestão que são utilizados no laboratório de caracterização tecnológica para transformar amostras sólidas em soluções adequadas para determinação elementar. A espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado é uma técnica analítica poderosa e amplamente utilizada para determinação quantitativa dos diversos elementos químicos em diferentes tipos de amostras, sejam elas ambientais, minerais, biológicas ou industriais. No entanto, para que essa técnica funcione corretamente, é imprescindível que a amostra esteja na forma líquida, que seja clara e livre de materiais particulados. Isso porque o equipamento só consegue analisar os elementos quando eles estão totalmente dissolvidos em solução. Por isso, o preparo da amostra por meio da digestão ou abertura é uma etapa crítica no processo analítico. Esse preparo envolve o uso de ácidos ou mistura de ácidos que vão decompor a matriz sólida, liberando os elementos químicos na forma solúvel. A escolha do método adequado para a digestão depende de vários fatores, como a mineralogia da amostra, o tipo de material e principalmente o objetivo da análise. Ou seja, quais os elementos que queremos analisar e qual o nível de exatidão que são necessários. Além disso, é fundamental adotarmos cuidados rigorosos durante essa etapa para evitar perdas dos analitos por volatilização, precipitação ou até mesmo contaminação externa, que podem comprometer a confiabilidade dos resultados. No LCT, trabalhamos com 4 principais métodos de digestão, cada um com suas características, vantagens e limitações. São eles: digestão com água régia, que é um método super tradicional e eficaz para análise de metais nobres e ligas metálicas. A digestão multiácida, que utiliza uma combinação de 4 ácidos concentrados para tratar matrizes mais complexas, como solos, rochas e sedimentos. A digestão ácida assistida por micro-ondas, que é uma técnica moderna que oferece maior rapidez, controle e eficiência, especialmente para amostras orgânicas e ambientais. Por último, a digestão por fusão, que é indicada para amostras extremamente refratárias, de difícil decomposição e elementos terras raras, garantindo a dissolução completa. Nos próximos minutos, você vai conhecer em detalhes cada um desses métodos, entender as aplicações e também a importância do preparo correto para garantir análises precisas, confiáveis e com alto nível de qualidade. Vamos começar falando sobre a digestão com água régia. A água régia é uma mistura clássica que é bastante conhecida, e utilizada no preparo de amostras para análises químicas. Ela é composta por 1 parte de ácido nítrico e 3 partes de ácido clorídrico em volume. Essa combinação gera uma solução extremamente reativa, capaz de dissolver metais nobres, como o ouro, que normalmente são bastante resistentes a outros reagentes. E, além disso, a água régia também é eficiente para a digestão de ligas metálicas e alguns minérios, especialmente aqueles com a composição à base de óxidos, sulfetos ou carbonatos. No LCT, esse tipo de digestão é realizada sobre uma chapa aquecida, o que acelera o processo de reação. O tempo necessário para a completa dissolução da amostra pode variar bastante, de minutos até algumas horas, dependendo da natureza e da complexidade do material. Apesar de ser um método simples, bastante tradicional e amplamente utilizado nos laboratórios, a digestão com água régia tem suas limitações. Ela não é eficaz para a decomposição de materiais refratários, como os silicatos, que exigem abordagens mais agressivas ou específicas para a completa dissolução. Agora vamos falar sobre a digestão multiácida, que também é conhecida como digestão 4 ácidos. Esse método é indicado especialmente para amostras mais complexas, como solos, rochas, sedimentos, que apresentam uma matriz mais resistente e diversificada. Na digestão multiácida, utilizamos uma combinação poderosa de 4 ácidos concentrados: o ácido clorídrico, o ácido nítrico,
o perclórico e o fluorídrico. Cada um desses ácidos tem um papel específico na reação. Enquanto o ácido nítrico age como um agente oxidante, o clorídrico é complexante. O perclórico, além do alto poder oxidante, aumenta a temperatura de ebulição da mistura reacional, o que contribui para uma digestão mais enérgica e eficiente. Já o ácido fluorídrico é fundamental para a solubilização dos silicatos, que são estruturas bastante resistentes e presentes em muitas rochas e minerais. No LCT, essa digestão é realizada em um bloco de digestor aquecido, garantindo um controle adequado da temperatura e a segurança durante o processo, já que os ácidos que são utilizados são extremamente agressivos. Esse método é extremamente eficiente quando o objetivo é alcançar uma digestão quase completa da amostra. E por que dizemos quase completa? Porque certos minerais que são bem refratários, como por exemplo a zirconita, a cromita ou o rutilo, não são completamente dissolvidos, decompostos, durante essa digestão. Nesses casos é necessário recorrer a métodos mais rigorosos, como a digestão por fusão alcalina ou o método de digestão ácida assistida por micro-ondas, que veremos a seguir. Seguimos agora para a digestão ácida assistida por radiação micro-ondas. Essa técnica representa um avanço importante nos processos de preparo de amostra, especialmente quando buscamos eficiência, segurança e reprodutibilidade. O aquecimento por micro-ondas é rápido, uniforme e preciso, o que acelera significativamente as reações químicas entre a amostra e os ácidos. Como o sistema é fechado, ele suporta altas pressões e temperaturas, de forma que a temperatura está acima do ponto de ebulição dos ácidos que são utilizados. Algo que não é possível em digestões convencionais. Isso resulta em uma maior eficiência na decomposição da matriz. Além da velocidade, essa técnica oferece diversas vantagens. Ela reduz significativamente a perda de elementos voláteis, uma vez que o sistema está fechado, selado, minimiza o risco de contaminação externa, o que é crucial em análise de traços, e proporciona maior reprodutibilidade entre as amostras, graças ao controle rigoroso das condições de temperatura e pressão. A digestão assistida por micro-ondas é amplamente utilizada para amostras orgânicas, como tecidos vegetais, animais, alimentos e resíduos ambientais, mas também pode ser utilizada para materiais inorgânicos, desde que se utilize a combinação correta dos ácidos compatíveis ao tipo de matriz. É importante lembrar que a escolha dos reagentes e o tempo de digestão devem ser otimizados de acordo com a amostra e também com os analitos de interesse. E por fim, temos a digestão por fusão. Esse método é especialmente indicado para amostras muito resistentes, que não são facilmente dissolvidas por métodos ácidos convencionais, como os minerais refratários e os elementos terras raras. A fusão consiste em misturar a amostra com um fundente, geralmente boratos de lítio e de sódio. Essa mistura é então aquecida a altas temperaturas, normalmente em cadinhos de platina ou materiais similares, que suportam condições extremas. Durante esse aquecimento intenso, a amostra e o fundente se fundem, formando um material homogêneo e vítreo, no qual os minerais são completamente incorporados. Esse material fundido, após o resfriamento, é prontamente dissolvido em ácidos diluídos, geralmente aquecidos, para gerar uma solução clara e pronta para análise. Apesar desse método requerer equipamentos específicos como máquina de fusão e fundentes puros, procedimentos cuidadosos, ele é essencial para garantir a dissolução completa de minerais altamente resistentes, como aqueles presentes em amostras de terras raras, e minerais refratários que desafiam outras técnicas. Agora vamos fazer uma visão rápida sobre as características de cada um dos métodos que foram apresentados. A digestão por água régia é um método simples, amplamente utilizado, ideal principalmente para amostras de metais nobres e ligas, porém é um método que não é eficiente para decomposição de silicatos. A digestão multiácida é bastante eficiente para amostras complexas como rochas e sedimentos, permite a digestão de grandes lotes. Aqui na LCT, por exemplo, conseguimos preparar até 50 amostras em uma única batelada. Por outro lado, ele exige um cuidado extremo devido aos ácidos perigosos que são utilizados como o fluorídrico.
A digestão assistida por radiação micro-ondas é um método moderno, seguro, eficiente, adequado para materiais orgânicos e inorgânicos. Além disso, é especialmente eficaz para evitar a perda de elementos voláteis, como o enxofre e o arsênio, por exemplo. A desvantagem fica por conta do custo, que é extremamente elevado do equipamento. Por fim, a digestão por fusão é indicada para materiais resistentes, refratários, como elementos terras raras, garantindo a dissolução completa. Entretanto, é um método que envolve um custo maior, além do preparo ser mais complexo. Todos esses métodos são eficientes e a escolha do procedimento ideal vai depender do tipo de amostra, os elementos de interesse, bem como dos recursos disponíveis no seu laboratório. Por último, nunca devemos nos esquecer da segurança. O uso correto dos equipamentos de proteção individual, capela de exaustão e também o cuidado na manipulação dos reagentes. Meu nome é Gislaine, eu sou química, doutora em ciências com ênfase em química analítica e esse foi o 4º episódio da série Caracterizando o LCT.